Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre o eixo hipotalâmico hipofisário. Por que o hipotálamo é importante? Ele representa um centro regulador de várias informações que são relativas ao nosso bem-estar interno do nosso organismo. Já a glândula hipófise, ela também é denominada pituitária, então vocês podem encontrar nos livros com essas duas denominações. E ela é uma glândula realmente pequena. Ela tem um formato aí de uma ervilha, pesa cerca de 0,5 a 1 grama e tem um diâmetro de 1 a 1,5 centímetros. A gente pode observar que aqui está o hipotálamo e a gente tem aqui a hipófise. E elas são unidas através aqui de uma haste neurohipofisária. A hipófise ela é então controlada pelo hipotálamo. Então essa atividade da glândula hipófise vai ser controlada pelo hipotálamo. Por que essa hipófise ela é tão importante? Porque ela representa o elo entre o nosso sistema nervoso e o nosso sistema endócrino. E é através desse eixo hipotalâmico hipofisário que a gente consegue regular diversos processos dentro do nosso organismo. Por exemplo, o crescimento, nosso desenvolvimento, metabolismo, reprodução e até a nossa homeostasia, consequentemente. E é por isso que dentro da literatura, a glândula hipófise é muitas vezes denominada como a glândula mestre, porque ela é responsável por facilitar todos esses processos fisiológicos. Vamos conhecer então um pouco sobre a hipófise. A hipófise ela é uma glândula constituída por duas porções, que têm aí origens embrionárias diferentes. E essas duas porções elas se fundiram durante o nosso desenvolvimento aí embrionário. A hipófise ela fica situada aqui em uma cavidade óssea protetora conectada ao encéfalo através de uma haste chamada de pedúnculo. Esse osso é o osso esfenoide e ela fica aqui dentro de uma depressão presente nesse osso esfenoide que é chamado aí de célula turca. Observamos que a porção que vai unir a hipófise ao hipotálamo é chamada aqui ó, de infundíbulo, essa haste que vai conectar a hipófise ao hipotálamo. Além disso, olhando para o posicionamento anatômico, a gente vai ter uma porção da hipófise voltada para essa porção aqui anterior, que é chamada de adenohipófise ou hipófise anterior. Essa sim é uma verdadeira glândula endócrina e ela tem uma origem epitelial. Então, nessa região da adenohipófise existe a produção de hormônios que vão ser depois liberados na corrente sanguínea. Já essa porção da hipófise voltada para a face posterior, ela é denominada de neurohipófise ou hipófise posterior. Essa porção aqui é uma extensão de tecido neural. Nessa porção a gente vai observar que não há uma produção de hormônios, mas sim um armazenamento. Um outro ponto extremamente importante nessa relação aqui do eixo hipotalâmico hipofisário é que a gente tem um sistema porta nesse local. O que é esse sistema porta? Um sistema porta é basicamente um conjunto de capilares que vão se unir com outros conjuntos de capilares através de algumas veias portais. Então a gente tem um grupo de capilares aí em série unidos através dessas veias. E por que que isso vai ser importante dentro desse eixo hipotalâmico hipofisário? É porque, pessoal, a gente vai ter aqui a produção de neurohormônios na região do hipotálamo que vão ser enviados através desse sistema porta até a hipófise. E como é que isso acontece? Então, ó, esses neurônios sintetizam neurohormônios tróficos, aqui os neurônios hipotalâmicos, tá? E eles vão ser liberados aqui nesses capilares do sistema porta. Aí essas veias do sistema porta vão carregar esses neurohormônios tróficos produzidos lá no hipotálamo diretamente, por exemplo, aqui para a adenopófise, onde esses neurohormônios vão atuar nas células endócrinas. E aí essas células endócrinas vão ser estimuladas a produzir diferentes tipos de hormônios. Esses hormônios aqui, peptídicos, vão ser liberados aqui em um segundo grupo de capilares, que vão ser utilizados para distribuir esses hormônios para os diferentes alvos do nosso organismo. Isso é interessante porque a gente consegue manter uma pequena quantidade de hormônios nesse local.
Então a gente não precisa de uma produção muito elevada. E além disso, a gente observa que um pequeno grupo de neurônios aqui do hipotálamo conseguem controlar a atividade dessa hipófise. Agora nós vamos passar a observar algumas características específicas das porções da hipófise. Nós vamos começar com a neurohipófise, que também é chamada de hipófise posterior. Essa região, lembrando, é uma região da hipófise que não vai produzir os hormônios. Ela vai armazenar os neurohormônios que são produzidos nas células aqui, neurosecretoras do hipotálamo. Nesse caso, nós temos as células neurosecretoras magnocelulares, que representa que elas têm corpos celulares grandes. Elas vão sintetizar dois neurohormônios que nós vamos conhecer já já e vão transportar eles até essa região aqui da neurohipófise. Nessa região, eles vão ficar armazenados até que um sinal chegue e demonstre que é hora desses hormônios serem liberados na corrente sanguínea. Observem que essa região da neurohipófise ela é extremamente vascularizada. E uma característica interessante é que esses capilares aqui eles são fenestrados. Então, eles têm pequenos poros, o que facilita a entrada desses neurohormônios produzidos lá no hipotálamo e armazenados nessa região, na corrente sanguínea, quando for necessário. Então, como é que esse processo ele acontece? O neurohormônio ele é produzido e armazenado aqui nos corpos celulares dos neurônios, lá no hipotálamo, em regiões chamadas aí de núcleo paraventricular e núcleo supraóptico. E aí as vesículas vão transportar esses neurohormônios ao longo do axônio e vão deixar essas vesículas aqui na região lá da terminação axônica. Essas vesículas contendo os neurohormônios são armazenadas aqui na neurohipófise. Quando chegar um sinal, esse sinal ele vai passar através de um potencial de ação que leva à abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem. E aí o cálcio entra nesse terminal axônico e favorece a exocitose das vesículas contendo esses neurohormônios. E aí esses neurohormônios são liberados no sangue. Quem são esses neurohormônios que são produzidos no hipotálamo, lá na região do núcleo paraventricular e do núcleo supraóptico? Ocitocina e vasopressina. Eles possuem aí 9 aminoácidos em sequência. Então, eles são nonapeptídeos. E qual é a importância deles dentro da nossa fisiologia? A vasopressina é também chamada lá de hormônio antidiurético. E ela atua na região dos rins para regular o nosso balanço hídrico. Já a ocitocina, ela é importante porque ela atua nas glândulas mamárias, estimulando o processo de ejeção de leite, e ela atua aqui na região do útero, do miométrio uterino, para estimular o processo de contração uterina, e o que facilita aí o momento do parto. O processo de liberação de vasopressina, de estímulo para que o hipotálamo libere essa vasopressina, vai ser melhor estudado dentro dos mecanismos motivacionais, na nossa aula aí de fisiologia da motivação. Já a ação da ocitocina sobre as glândulas mamárias e sobre o miométrio uterino vai ser melhor estudado dentro da nossa aula de fisiologia da gravidez e da lactação. Já a adenohipófise, que é aquela porção anterior da hipófise, ela vai ser estimulada também pelo hipotálamo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a produção de hormônios pelas células neurosecretoras parvicelulares ou parvocelulares, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas, que tem um corpo celular pequeno. E aí, esses neurohormônios, eles vão ser transportados via axônio, chegar naquele sistema porta e serem enviados até essas regiões aqui da adenohipófise, onde eles vão estimular ou inibir a liberação de hormônios pela adenohipófise. E aí esses hormônios vão cair novamente no sistema porta e ser enviados para atuarem em diferentes locais do nosso organismo. Os neurohormônios hipotalâmicos, que geralmente vão controlar a liberação de hormônios lá pela adenohipófise, eles são chamados de hormônios liberadores ou hormônios inibidores. Nós temos, por exemplo, sendo produzido aqui na região do hipotálamo, o hormônio liberador de gonadotrofina,
o hormônio liberador do hormônio do crescimento, o hormônio liberador de corticotrofinas, o hormônio liberador de tireotrofinas. É interessante a gente observar que o hipotálamo também consegue produzir e secretar alguns hormônios que são inibidores. Nesse caso, a gente tem a dopamina inibindo a ação da prolactina, produzida lá pela adenohipófise, e a gente tem a somatostatina inibindo a ação do hormônio do crescimento, que é produzido lá pela adenohipófise. Esses hormônios que são liberadores ou inibidores produzidos lá no hipotálamo, eles chegam até essa região da adenohipófise via aquele sistema porta hipotalâmico hipofisário. Quando a gente chega nessa região aqui da adenohipófise, a gente vai observar que nessa região a gente tem tipos celulares diferentes. Nós temos a região dos lactotrófos, que vão produzir e secretar a prolactina. Nós temos os tireotrófos, que vão produzir e secretar o hormônio tireoestimulante, ou o hormônio estimulante da tireoide. Nós temos a região dos corticotrófos, que vai produzir o hormônio adenocorticotrófico. Nós temos a região dos somatotrófos, que vai produzir o hormônio do crescimento. E a gente tem a região dos gonadotrófos, onde a gente vai ter a produção das gonadotrofinas, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Uma vez que esses hormônios eles são produzidos na região da adenohipófise, eles vão atuar em diferentes locais. Observem que a prolactina ela vai atuar em um alvo não endócrino. Então, um dos alvos aí não endócrinos onde a prolactina vai atuar é nas mamas. Já os outros tipos de hormônios aqui produzidos pela adenohipófise, eles vão atuar em alvos endócrinos e a gente vai ter a secreção de outros tipos de hormônios. Então, se a gente observar aqui o hormônio tireoestimulante ou o hormônio estimulante da tireoide, a gente vai observar que ele vai atuar na glândula tireoide e ele vai estimular a produção dos hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, que vão atuar em vários tecidos do nosso organismo. Já o hormônio adenocorticotrófico, ele vai atuar no córtex da glândula suprarrenal, levando aí a formação do cortisol, que vai atuar em diferentes tecidos do nosso corpo. Já o hormônio do crescimento, ele atua em vários alvos, por exemplo, ele atua no fígado, levando à formação aí dos fatores de crescimento semelhantes à insulina, que atuam em diferentes locais do nosso organismo também, além de vários outros locais, como os ossos, músculos, entre outros. Quando a gente observa as nossas gonadotrofinas, elas vão atuar nas células endócrinas das gônadas. Então, pode atuar em ovários, em testículo, levando à formação de estrógenos, progestágenos, andrógenos, que vão atuar em células germinativas das nossas gônadas e em outros tecidos do nosso organismo também. Então, dentro das nossas próximas aulas, a gente vai estudar cada um desses passos aqui que a gente vem observando. E é importante vocês terem essa visão que quando a gente fala desse eixo, aqui a gente está tendo uma série de 3 níveis. A gente tem o hipotálamo, que responde a um estímulo inicial e libera um hormônio trófico, que vai atuar no outro nível, que é na adenohipófise, que vai liberar um hormônio trófico e vai atuar no nosso terceiro nível, que seria numa glândula endócrina periférica, por exemplo. E essa glândula vai estimular a produção de um hormônio que vai atuar em um tecido-alvo e gerar uma resposta fisiológica. Nesse processo, a gente gera as alças de retroalimentação longas, né? Devido à presença desse hormônio final, ele inibe a atividade da adenohipófise e do hipotálamo, e a alça de retroalimentação curta, quando o hormônio trófico liberado pela adenohipófise sinaliza para o hipotálamo que não é necessário liberar mais um hormônio trófico. Então, observem sempre que a gente vai ter esses níveis de organização dentro do nosso sistema endócrino. E nas nossas próximas aulas, nós veremos a aplicação desse eixo hipotalâmico hipofisário, glândula endócrina periférica, para diferentes hormônios,
Aqueles que não serão abordados nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho agora. Então, a gente vai falar um pouco do hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento é interessante que ele não funciona por meio de glândulas-alvo. Na verdade, os seus efeitos vão ser diretos sobre diferentes tipos de tecidos do nosso organismo. Ele induz o crescimento de quase todos os tecidos que possuem essa capacidade de crescer. Estimula o crescimento de cartilagem, crescimento muscular, crescimento ósseo. Então, ele é extremamente importante para o nosso sistema musculoesquelético. O hormônio do crescimento, ele tem uma liberação em pulsos, então é uma liberação pulsátil. E ela segue um ritmo circadiano. Então, dentro desse nosso ritmo aqui circadiano de um dia, a gente tem a liberação desse hormônio do crescimento seguindo um ritmo. Então, essa liberação, o maior pico que a gente observa é geralmente ali próximo de 22 horas, o que deve girar ali próximo das primeiras horas de sono das pessoas. E a gente também tem um outro pico, um pouquinho menor, lá próximo ali das 6 horas, que é geralmente um pouco antes do nosso despertar. Esse tipo de liberação do hormônio do crescimento está muito envolvido com o nosso ciclo sono-vigília. Então, pessoas que têm trabalhos noturnos, elas têm padrões de liberação do hormônio do crescimento diferentes daquelas pessoas que são diurnas, né, que trabalham de dia e dormem à noite. Então, isso não vai depender do ciclo claro e escuro, vai depender mais realmente do nosso ciclo sono-vigília. É importante observar que geralmente as mães falam que a gente precisa dormir para crescer e elas estão certas, porque a gente tem um padrão de liberação de hormônio do crescimento aí que é influenciado pelo nosso sono. Esse padrão de resposta, por que faz a gente liberar esse hormônio do crescimento? Não se sabe muito bem o que é que vai fazer esse estímulo inicial. Podem ser nutrientes, podem ser estresses, podem ser outros hormônios, a variação de outros hormônios, mas o que se observa é que existe um aumento na liberação desse hormônio do crescimento em resposta a estresse, ao sono e a processos de hipoglicemia. O que é que acontece? Esses sinais que vão estimular a liberação do hormônio do crescimento vão ser integrados no nosso hipotálamo e a gente vai produzir então o hormônio liberador do hormônio do crescimento. Aí esse hormônio liberador do hormônio do crescimento entra naquele nosso sistema porta e chega até as células chamadas de GH na adenohipófise, que seriam lá os somatotrofos, que é a região que possui as células que vão produzir aí esse hormônio do crescimento. E em seguida, o hormônio do crescimento é jogado naquele sistema porta e vai ser direcionado para o nosso organismo. O hormônio do crescimento atua na região do fígado, produzindo os fatores de crescimento semelhantes à insulina, que atuam em diferentes alvos corporais. O hormônio do crescimento atua também em ossos, em tecidos moles, estimulando esse crescimento. Então, o que é que esse hormônio do crescimento ele faz no nosso organismo? Observe que nós temos diversos fatores elencados que podem estimular a liberação dele. Estresse, exercício físico, inanição, hipoglicemia aguda, envelhecimento. Podem estimular os neurônios produtores do hormônio liberador de hormônio do crescimento, presentes lá na região hipotalâmica. Aí a gente vai ter aqui a liberação desse hormônio, que vai atuar nos seus receptores lá na região dos somatotrofos da hipófise anterior, né? E o que é que a gente vai ver de produção? Produção de hormônio do crescimento e a secreção de hormônio do crescimento que vai ser encaminhado para atuar em diferentes locais do nosso organismo. Esse hormônio do crescimento ele se liga em receptores do tipo de citocinas, né, que acoplam a via das JAK-STAT. No tecido adiposo, a gente observa um aumento da lipólise, então da quebra dessa gordura, diminuição da captação de glicose. Na região do músculo, aumento de síntese de proteína, diminuição da captação de glicose. A gente observa também ele atuando nos hepatócitos, estimulando a formação de diversos fatores, inclusive os fatores de crescimento aí semelhantes à insulina,
A gente tem enzimas gliconeogênicas também sendo formadas. A gente observa que esses fatores de crescimento semelhantes à insulina inibem a produção de mais hormônio do crescimento. Então, são sinais aí de feedback negativo, né, de retroalimentação negativa. Inibem tanto a produção do hormônio do crescimento aqui, como estimulam a produção de somatostatina pelos neurônios hipotalâmicos. E a somatostatina é produzida por esses hormônios hipotalâmicos e atua lá na região da adenohipófise, nos somatotrófos, para também diminuir a síntese de hormônios do crescimento. Além disso, a gente observa que esses fatores de crescimento semelhantes à insulina, que são produzidos em decorrência do aumento da quantidade de hormônio do crescimento, eles atuam através de vias de sinalização e efeitos diversos em vários órgãos viscerais, nas cartilagens, nos ossos, e também estimulam esse crescimento linear. Então, a gente pode ressaltar que esse hormônio do crescimento, ele é anabólico, ele estimula a síntese aí de proteínas, ele aumenta essa quebra das gorduras, entretanto, ele diminui a captação de glicose pelos tecidos, tecido adiposo, tecido muscular. E o que é que isso mostra para gente? Que ele aumenta a nossa glicemia. Então, nós podemos observar aqui que esse hormônio do crescimento, ele tem vários alvos. Então, ele pode atuar aqui no tecido adiposo, reduzindo a captação de glicose, aumentando a lipólise, por isso que ele diminui a adiposidade corporal. Ele vai atuar em diferentes locais, ó, rins, pâncreas, intestinos, paratireoides, pele, ossos, pulmões, e vão estimular o quê? Aumento de síntese de proteína, aumento de síntese de RNA, aumento de síntese de DNA, aumento, então, de tamanho e número de células, então, hipertrofia, hiperplasia celular. Com isso, ele aumenta o tamanho desses órgãos e aumenta a funcionalidade desses órgãos também. O hormônio do crescimento aqui atua nos músculos, diminuindo a captação de glicose, aumentando a captação de aminoácidos, aumentando a síntese de proteínas. Então, ele estimula esse aumento de massa magra corporal. Atua também nos condrócitos, estimulando o aumento da captação de aminoácidos, o aumento da síntese de proteínas, aumento da síntese de RNA e DNA, aumento da produção de colágeno, de sulfato de condroitina, o tamanho e o número dessas células. Então, ele estimula o nosso crescimento linear. E ele atua também no fígado, aumentando a síntese de RNA, de proteínas, a gliconeogênese, a produção desses fatores de crescimento semelhantes à insulina, que atuam também, ó, nesses diferentes alvos que esse hormônio do crescimento atua. Devido a esse conjunto de características que o hormônio do crescimento produz no nosso organismo, ele vem sendo utilizado de maneira errada aí por algumas pessoas que querem reduzir a adiposidade corporal, aumentar a massa corporal magra. E por que isso é preocupante? Porque uma das coisas negativas que esse hormônio do crescimento faz é reduzir a captação local de glicose. Então, ele aumenta a nossa glicemia. É um hormônio chamado de um hormônio diabetogênico. Ele favorece o desenvolvimento desse quadro de diabetes. Existe uma secreção desse hormônio aí, do crescimento durante toda a nossa vida. No nascimento, a nossa infância, onde a gente mais precisa, e a puberdade, onde a gente tem um maior pico de secreção do hormônio do crescimento. E depois a gente vai tendo diminuição nessa produção do hormônio do crescimento, e isso é o ciclo da vida. Já a prolactina é um hormônio produzido lá na adenohipófise que não atua em uma glândula-alvo, né? Ela é produzida na região dos lactotróficos. E esse hormônio ele é responsável pela produção de leite e também pelo desenvolvimento das mamas. Além disso, a gente também observa a inibição da ovulação. Nas mulheres não grávidas, por que a gente não tem a produção de leite quando a gente não está grávida? Porque os níveis são baixos. Esses níveis eles são tonicamente inibidos pela presença da dopamina. Então, a dopamina fica inibindo a ação da prolactina.
esses níveis se elevam na gravidez e eles vão reduzir após o momento do parto. E durante a gravidez, a progesterona e o estrógeno eles vão modificar a expressão desses receptores de prolactina. Além disso, a gente tem um estímulo forte para a produção de prolactina, que seria a sucção que o bebê produz durante o processo de amamentação. É importante a gente observar que a prolactina é um dos muitos hormônios que são liberados em resposta a situações estressantes, a situações afetivas. Por exemplo, a mãe só de escutar o choro do bebê, ela já pode aumentar a produção de leite, ao passar por algumas situações complicadas, aí ela pode reduzir a produção de leite. Então, a gente vai observar um dos mecanismos que particularmente eu acho mais bonito dentro da fisiologia, que seria justamente esse ato da amamentação. Então, a gente observa que a sucção local é um estímulo que é levado via medula espinal até a região hipotalâmica. E aí, o que a gente observa? Os neurônios da região da medula espinal inibem a liberação de dopamina. E lembra que a dopamina ela inibe a prolactina? Então, inibindo essa liberação de dopamina, que é a partir do núcleo arqueado. Com isso, a gente vai ter a diminuição dos níveis de dopamina e a gente vai remover aquela inibição que a dopamina normalmente produz nos lactotrófos, que estão localizados lá na região da hipófise anterior, levando então a maior liberação aqui de prolactina. E a prolactina ela se dirige à região da mama para estimular a produção de leite no seio. Então, o próprio bebê, durante o ato de amamentação, ele estimula a produção de leite na mãe. Além disso, a gente vai observar outras coisas. Os neurônios da medula espinal também estimulam a produção e a liberação de ocitocina dos núcleos paraventriculares e supraópticos lá na região hipotalâmico. E aí vocês lembram que a ocitocina ela vai chegar até a região da hipófise posterior, onde ela vai ser armazenada, e ela vai ser liberada, né, para a circulação, e a ocitocina ela é importante para facilitar na ejeção desse leite que vem sendo produzido. Então, ela atua nas células mioepiteliais. Uma outra coisa que a gente observa também é que os neurônios da medula espinal inibem os neurônios do núcleo arqueado e da área pré-óptica do hipotálamo, levando a uma diminuição na produção do hormônio liberador de gonadotrofina, que é importante para regular o nosso ciclo menstrual. Então, a menor estimulação dos gonadotrófos vai inibir o nosso ciclo ovariano. É por isso que as mulheres, durante esse período de amamentação, geralmente elas não vão menstruar. Então, são todos mecanismos integrados aqui que a gente também vai estudar melhor lá na nossa aula de fisiologia da gravidez e da lactação. Bom, turma, então nós chegamos ao final dessa nossa videoaula sobre o eixo hipotalâmico hipofisário, demonstrando aí o seu papel central dentro do estudo do sistema endócrino.